Creio que o fio condutor da liturgia da palavra de hoje é o salmo que nós ouvimos, o salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem hão de seguir-me. O salmista, ele expressa aqui na sua oração a Deus, ele expressa a confiança da ovelha que confia no cuidado, no carinho, no direcionamento que o pastor dá na sua vida, e também mostra outra figura importante e forte aqui, daquela pessoa, a pessoa também do orante é que confia naquela pessoa que o hospeda, que o acolhe na sua casa, né? Que é Deus que prepara para nós uma mesa bem à frente do inimigo, como diz o Salmo aqui, e com óleo ele unge a nossa cabeça e transborda o nosso cálice. Ou seja, essa confiança na providência divina, temos essa atitude na nossa vida de deixar Deus conduzir o nosso viver. E Jesus, ele mostra o Evangelho para nós que Jesus coloca em prática esta oração do Salmo, né? Ele conduz a vida dos seus apóstolos, a vida de cada um de nós, né? Nós vimos aqui o evangelista Marcos, aos poucos, ele vai mostrando que Jesus ele vai deixando aos poucos, saindo da Galileia e vai caminhando em direção a Jerusalém, né? Lucas é bem claro isso aqui, o Marcos também mostra esse movimento, né? Jesus ele vai em direção a Jerusalém. E chegando, se direcionando para lá, ele vai chamando um grupo de pessoas e vai dando uma formação e enviando. Então, sempre existe em nossa vida essa ação e contemplação, né? A atividade e o descanso, a avaliação daquilo que nós realizamos, né? Ação e contemplação, Marta e Maria, né? E o Evangelho mostra, então, não que Jesus está abandonando a multidão, o rebanho, não está abandonando assim para eleger, para preparar uma elite, não significa isso, né? Mas para a missão tem seus desafios. Então é sempre necessário estarmos bem preparados para a missão. E Jesus enviou os apóstolos em missão. Agora eles voltam e Jesus percebe que eles estão cansados, né? O trabalho é exigente, anunciar o reino, ser testemunha do reino de Deus, não é tão simples, tão fácil assim. E aí, voltando, Jesus diz que é importante eles se afastarem um pouco para um lugar deserto, né, com ele. E ali eles vão contando para Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. É tipo uma prestação de contas, né? Ora, Deus, ele acompanha a nossa vida, ele sabe o que nós estamos vivendo, como estamos vivendo a nossa vida, né? Só que a gente realiza muitas coisas bonitas, né? Coisas que às vezes as câmeras não pegam, né? Você lá na sua família, quantas pastorais nós temos aqui no Brasil, né? A igreja, quantas obras sociais, quantas coisas bonitas ela faz na vida das pessoas, né? Consolando, amparando, transformando, sustentando a vida das pessoas, a sua caminhada, né? Então, isso tudo é a ação de Deus em nós, né? Mas muitas vezes nós também temos que reconhecer que nós temos as nossas falhas, né? E a gente, mesmo que a gente tenha acertado muito, né? A gente precisa melhorar ainda mais. Então veja como que é necessário, cada um de nós também, Jesus nos chamou, nos convidou a segui-lo, né? No batismo, todos nós temos um compromisso de seguir, testemunhar Jesus, ser seus discípulos e seus missionários. E é necessário a gente prestar conta a Deus. Aqui uma alusão, um dia nós também vamos prestar conta da nossa vida a Deus, né? Veja como é importante a gente dar uma parada, nós mesmos na atividade nossa do dia a dia, né? O cansaço que existe, né? As tarefas de casa, na vida de comunidade, da sociedade. É necessário pararmos para contar também aqui a Jesus o que nós fizemos e ensinamos, né? A gente ensina não tanto com as nossas palavras, mas às vezes com a nossa atitude, né? A atitude a gente vai mostrando, é um ensinamento para as pessoas, né? E nesse sentido, se a gente não faz uma avaliação, a gente vai agir sempre no piloto automático, né? Por isso que muitas vezes não está surtindo efeito, às vezes nosso trabalho, nossa evangelização, nosso testemunho de vida, muitas vezes tem falhas, porque às vezes a gente não para avaliar, né? Então, quando você avalia uma situação uma ação sua, você vê os prós e os contras, você leva isso a sério, você procurar corrigir as falhas, né, aumentar ali o potencial daquilo que você faz bem. Acho que isso é importante, todo mundo deveria fazer isso aqui, né? Acho que toda noite nós podemos, né, nos recolher em oração
e fazer um exame de consciência, na intimidade com o Senhor, colocar diante dele, né, a nossa vida, né, sem máscaras, sem nada disso, né, mas diante do Senhor nós colocamos ali o que nós fizemos, né, e o que nós ensinamos. E ouvir dele, talvez, a palavra de incentivo, de conforto, de correção também, né? Isso é necessário. E mesmo assim, muita gente ainda estava lá, a multidão correu atrás de Jesus, chegaram antes que eles lá naquele lugar deserto. Jesus se compadeceu, ele sentiu compaixão dessa multidão. Não era a multidão que estava atrás de pão, de milagres, né? Era uma multidão que estava sedenta de um ensinamento de Jesus que guia a sua vida, né? Que mostra uma direção para a vida, uma vida que tem sentido, né? E lógico que Jesus, ele apresenta isso para nós, né? O encontro com Jesus, ele é transformador, né? Então as pessoas se enchem de alegria e de esperança. E então é necessário que nós também tenhamos consciência disso, né? Porque a gente pode agir mal, como mostra a primeira leitura, o profeta Jeremias, ele mostra que Deus, ele está vendo o que está acontecendo com o povo, né? E fala através do profeta: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Ai daqueles que fazem isso. Então veja que é necessário, foi confiada a cada um de nós uma responsabilidade, uma missão. Nós precisamos viver bem essa nossa missão, né? E saber se nós estamos até que ponto estamos dando conta ou não, né? Para que possamos servir melhor a Deus, os nossos irmãos e irmãs mais necessitados. E aqui o profeta Jeremias diz que, já que Deus percebeu que os pastores agiram mal, vai enviar agora um Messias, um Salvador, né? Vai ressuscitar, tirar aqui, né? Farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Nós estamos acompanhando, talvez a mídia nossa, talvez não divulgue tanto assim, né? Mas temos tantos países assim, pessoas sofrendo, né? Passando miséria, fome, né? Confusão social, caos social, né? Muita violência, né? Fora do normal, assim, nunca é normal violência, né? Mas assim, é algo absurdo, né? Pessoas sofrendo, com governos assim, muito assim, irresponsáveis, né? Alguém foi confiado a alguém guiar o povo, né? É um dom de Deus. E muitas vezes o povo vai se perdendo e vivendo uma vida pior, né? São ovelhas que são maltratadas, né? E precisa haver essa vontade de mudança, de libertação, né? Nós ouvimos aqui que, diferente daqueles pastores lá, que nós ouvimos aqui, que acompanham a vida de Jesus, né? Os fariseus, mestres da lei, eram pessoas que buscavam o povo só na questão dos impostos, né? Tem gente também que busca o povo também só para isso, né? Para receber do povo impostos, né? Ou nós temos aqueles grupos também zelotas lá, que na época de Jesus lá, que recrutavam o povo para montar um movimento de fazer uma revolução, uma revolta, né, contra lá o Império Romano e tudo mais. Também não se trata disso aqui, né? São pessoas que não cuidam do povo, né? Quem cuida de nós é Jesus, né? Nós devíamos ter claro isso. Então, talvez, às vezes, esses dias uma pessoa me pediu, assim, perguntou para mim: Frei, você poderia me ajudar, dar uma orientação espiritual, uma coisa assim, né? Dizer o que eu poderia fazer aqui, naquela ocasião. Eu, assim, não é questão de modéstia, não, mas, assim, eu falei para ela, não tem condições, assim, né? Eu entendo assim, né? Do meu ponto de vista, né? É complicado essa questão de diretor espiritual, né? Nós não temos a nossa formação, nós não temos, assim, tem que ter um diretor espiritual. Todos nós somos falhos, né? Somos humanos, né? Sabemos que até os discípulos aqui são humanos, né? Por mais que se dedicam lá, eles se cansam também, estão cansados. Diz Jesus lá que viu que eles não tinham tempo nem de comer. Nós temos falhas humanas. Então, às vezes eu penso assim, eu cheguei à conclusão e eu disse assim, né? A gente deveria prestar atenção no Evangelho, né? Jesus, ele é o nosso diretor espiritual. Se a gente olhar o que Jesus nos ensina, como que ele trata as pessoas, né? Imagina, a multidão, Jesus não despreza a massa, as multidões, as pessoas não são sofrimentos, necessidades das pessoas não são alheias a Jesus. Mas ele não vai fazer tudo sozinho, por isso ele chama pessoas também, ele compartilha a sua missão com outras pessoas. Mas ele prepara também essas pessoas para a missão. Ele avalia com as pessoas, vê como que foi a situação, há uma comunicação.
Jesus cuida também, então, dos seus também. Aqueles que estão caminhando mais perto dele lá, os próximos dele, ele também tem um carinho especial com eles também. Então, às vezes, nós dentro de casa, a gente não valoriza quem convive conosco, né? Às vezes é mais fácil a gente ser bacana com quem é de fora. Às vezes pode acontecer isso. Mas dentro de casa, começa ali a nossa missão, né? A que Deus nos confiou. Então, que nós possamos, assim, ter a esperança aqui, a alegria, a segurança daquela ovelha que caminha com o Senhor, né? Não tem medo, né? Mesmo que passe por um vale tenebroso, não temerá, porque o Senhor está como um pastor lá com um cajado. Se vem um lobo, o pastor vai defender a ovelha. E Jesus é esse pastor. Então, que nós possamos deixar Jesus orientar a nossa vida, né? Se a gente, de fato, colocar, olhar o que Jesus nos ensina a cada domingo, a cada dia, né? Quando a gente conversa com Deus em oração, coloca lá o nosso dia, avalia a nossa vida diária diante de Deus, ali Ele vai orientando, suscitando no nosso coração o que de melhor nós podemos fazer e viver, né? Então, quem segue os mandamentos de Deus aqui, quem busca o Senhor como o seu guia, o seu pastor, né? Essa pessoa, felicidade e todo bem sempre hão de seguir essas pessoas. É aqui o que nos mostra esse salmo tão conhecido e rezado na vida da igreja, né? O Salmo 22, 23, o Salmo do Bom Pastor. Então, que o Senhor possa orientar a nossa vida, possamos caminhar com esperança, com alegria, buscando ouvir a voz de Jesus na nossa vida. Assim seja. Amém.